Olá, boa noite, tudo bem? Acredito que poucos livros foram tão comentados no YouTube como Roube como um Artista, do Austin Kleon, né? E na verdade tem motivo, tá? Eu li esse livro faz alguns meses já, foi exatamente quando eu estava querendo começar o canal aqui do YouTube, porque eu queria ter inspiração, entender o processo criativo e arte e tal. E eu entrei numa espiral de só ler livros sobre arte, porque um assunto que eu gostei e me identifiquei bastante. E de fato o Austin Kleon ele merece mesmo muito mérito por aquele livro, porque ali ele te dá vários insights que te ajuda a destravar aquele lado criativo e tal. E eu queria comentar agora alguns dos pontos que eu achei bem interessante, né? Não vou resumir tudo, melhor vou pegar alguns pontos nesse vídeo e em algum outro que eu vou fazer também, porque de fato ele toca em muitos pontos interessantes e muitos pontos que me ajudaram no meu processo criativo, tá bom? Primeiro ponto que eu achei interessante é o seguinte, né? Ele fala o seguinte, ó. O computador é bom para editar ideias, para deixá-las prontas e publicar, mas não é bom para gerar ideias. Pressionamos muito o delete e buscamos a perfeição. Começamos a editar as ideias antes de tê-las. Eu achei tão interessante isso aqui porque eu encaro muito isso no trabalho, né? Como às vezes eu estou digitando, às vezes um relatório, alguma coisa, e é normal, conforme você vai digitando, você já vai aplicando autocrítica em cima do que você está digitando. O que ele está falando aqui? Deixa a parte criativa para o papel. Escreve no papel, coloca tudo que você está imaginando no papel. Por quê? Como a dificuldade de você ficar editando aquilo lá que você está escrevendo, a chance é muito grande então de você de fato colocar tudo o que você quer para fora. Entendeu? Esse que é o ponto que ele quis dizer. Então deixa a parte criativa do desenvolvimento para o papel e deixa depois para o computador a parte da edição. Então, por exemplo, vou pegar até um exemplo da Julia Cameron, né, do livro O Caminho do Artista. Isso, Caminho do Artista, isso mesmo, da Julia Cameron. Ela fala lá para nós temos o quê? O nosso caderno diário, né, que nós fazemos as morning pages, né, as nossas anotações diárias, né? E o que ela fala para nós aquele livro? De fato, é um livro que ele me destravou muito, ele me ajudou muito. Que quando nós vamos fazer então as nossas morning pages, né, as nossas páginas diárias, coloca no papel a primeira coisa que você imaginar. Ah, sei lá, tava caminhando e vi tal coisa e achei interessante. Coloca isso. Ah, ontem eu vi um vídeo no YouTube que falou sobre isso. Coloca sobre aquilo. Ah, eu tive um sonho sobre XPTO. Coloca aquilo. Sem autocrítica. O que ele está querendo mostrar para nós aqui é que muitas vezes nós não temos nenhuma ideia preconcebida e nós já estamos tentando fazer o quê? Levá-la à perfeição. Mas nota que antes de levar algo à perfeição, o que basicamente é impossível, mas antes de levar algo à perfeição, primeiro nós temos que ter algo. Então é por isso que ele fala, né? Então, ao invés de você começar já fazendo no computador, cria no papel primeiro. Inclusive é o que eu fiz aqui, ó, tá nos meus cartões. Cria no papel primeiro. Depois que está no papel, aí sim, você pode ir até para o computador e aí editar para chegar no ponto que você queria, no time que você queria. Ele até recomenda ter duas estações de trabalho, né? Uma física, analógica, com papel, caneta, rascunhos, e a outra digital, né? E as duas separadas, né? Outra coisa que eu achei interessante que ele fala é o seguinte, ó: menos é mais. Simplifique. Concentre-se no que é importante. Remova o resto. Coloque restrições. Brinque com elas. Limitação é liberdade. Às vezes também nós temos muitas ideias. E às vezes a tendência nossa é o quê? Querer colocar tudo no papel, tudo num vídeo só, tudo na nossa obra de uma vez. Não, calma, calma. Primeiro, simplifica. É bem aquele caminho zen, né? Tem mais a ver com cortar as arestas do que colocar mais coisas, mais itens, né? Então, quanto mais nós simplificamos a nossa obra, melhor ela é fácil para ser digerida por outros, né? O maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo, pelo menos para mim. E uma coisa que nós aprendemos com o exemplo de Jesus é que ele não ensinava muitas coisas de uma vez. Muito pelo contrário. Às vezes ele ensinava uma coisa pequena, depois em outro tempo, em outro momento ele repetia a mesma coisa pequena, de forma simplificada. Ele usava ilustrações, note, tudo para explicar coisas pequenas, né? Mas quando nós juntamos todas essas coisas pequenas ensinadas por Jesus, nós temos um todo, que é o cristianismo, né? Que são vários conceitos e vários princípios cristãos, né? Então nós vemos então que Jesus, apesar de perfeito e ter uma capacidade de explicação perfeita, ele não explicava muitas coisas ao mesmo tempo. Você viu que interessante? Então nós podemos aplicar isso às nossas criações também, né? Ao invés de querer colocar muitos elementos, muitas informações, não, simplifica. Simplifica ao máximo que dá. Porque aí nós tornamos aquela obra palatável para a pessoa que vai absorver aquele conteúdo, né? E uma coisa que eu acho interessante que ele fala, né? Coloca restrições,
brinque com elas. Limitação é liberdade, né? É aquela questão, né? O que é mais fácil? Fazer uma redação sobre qualquer coisa ou quando um tema nos é dado? Da minha concepção, quando um tema nos é dado, é mais fácil, porque nós temos uma trilha, nós temos um guia do que a outra pessoa espera de nós na nossa redação. Pensa o seguinte, os trilhos, eles dão liberdade ou tiram a liberdade do trem? Nós sabemos que os trilhos dão liberdade para o trem, ao mesmo tempo que eles servem como uma limitação. Então, limitações, elas são importantes nesse sentido, né? Porque ao invés delas retraírem a nossa criatividade, muito pelo contrário, elas expandem a nossa criatividade. Você viu que interessante? Aí sobre planejamento, execução e um hackzinho para nos ajudar, né? Tá, beleza. Agora nós estamos com todo aquele ímpeto criativo, nós começamos a fazer as nossas morning pages, nós começamos a fazer a nossa obra criativa, e aí? Tem mais alguma ajuda? Ele nos dá mais uma ajuda. E essa ajuda eu gostaria de compartilhar, né? Ele fala para nós termos um calendário, né? Aí ele fala o que para nós? Que devemos planejar o nosso trabalho de acordo com esse calendário. Ele é até um exemplo, ele cita um exemplo que eu achei muito interessante do Seinfeld, né? O Seinfeld, ele tinha uma meta nele, ele tinha um calendário, ele pegava esse calendário e qual que era a meta do Seinfeld? Todos os dias que ele criasse uma piada, ele fazia um X vermelho naquela data. Você viu que interessante? Então, o que isso quer dizer para nós? Se, por exemplo, nós queremos criar alguma coisa, se nós queremos, por exemplo, criar algum hábito, por exemplo, a corrida, a caminhada, a musculação, ou, por exemplo, nós queremos criar um hábito, um exemplo singelo, de consumir, ler mais livros ou elogiar mais as pessoas, o que nós podemos fazer? Pegar um calendário, colocar essa meta e cada vez que nós fazermos isso, nós marcamos um X bem grande naquela data, né? E aí ele fala, né, quando nós temos um dia não é nada, mas quando nós temos vários dias seguidos com X, nós temos uma corrente, né? Aí ele fala, o único trabalho que nós temos então é não quebrar a corrente. Você viu que interessante? Então eu estou aplicando isso para o meu processo criativo, né? Então todo dia eu tenho que criar pelo menos algo. Nem que seja um vídeo, nem que seja uma postagem, nem que seja o quê? Uma nota. Mas note, eu estou sempre criando alguma coisa. E isso é muito interessante porque você começa aquele intuito, aquele desejo que você tem, ele começa a fazer parte do seu eu, parte da sua identidade. Então, por exemplo, hoje eu não consigo imaginar um dia sem criar alguma coisa. Ou sem criar uma nota, ou sem criar um vídeo, ou sem fazer uma postagem, porque aquilo lá já começou a fazer parte de mim. E o que é gostoso dessa parte, pegando esse exemplo do Seinfeld, que aquilo deixa de ser uma obrigação e um peso, e ela se torna um prazer e uma alegria, né? E acho que é o que todos nós queremos, né? Que aquilo que nós fazemos com prazer e alegria, né? É como engrenagens bem azeitadas, né? Então, flui mais fácil, flui mais tranquilo, e nós derivamos de fato prazer do nosso trabalho, né? Então, belezinha, só um breve resumo de tudo que nós vimos, né? Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos produzir no papel e deixar para a edição para o computador. Pegamos o exemplo também da Julia Cameron, né? Que é o quê? Fazer as morning pages, né? As páginas iniciais, aquelas páginas introdutórias que nós podemos fazer todos os dias, né? E nessa página esquece autocrítica, esquece perfeição, escreve o que dá na sua cabeça, né? É importante para despertar esse instinto criativo, né? Depois nós vemos também simplifique, né? Menos é mais, então, ou seja, quanto menos coisas, menos elementos tiver na nossa obra, melhor. É mais fácil para o outro captar a atenção e a intenção nossa. Devemos brincar com as restrições, ou seja, ao invés de nós largarmos um tema muito aberto, devemos fechar o nosso tema. Devemos fechar o nosso foco, colocar restrições, né? E por último, ter um calendário e marcar um X bem grande cada vez que nós executamos aquilo que nós esperamos. Você viu? São conselhos bem básicos, bem simples, mas olha, vou ser sincero, eu apliquei esses conselhos do livro na minha vida e facilitou muito a produção de conteúdo. Independente do que você vai fazer, se você vai produzir conteúdo, ou se você tem um trabalho ou quer executar alguma obra que demanda muito sua energia criativa, eu tenho certeza que esses conselhos também vão ser úteis. Por favor, deixa seu like, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu comentário também e explica para mim, por favor, aqui nos comentários, se você está num período criativo, criando novas coisas. Por favor, eu gostaria de saber o que você está criando e eu gostaria de comentar com você a respeito desse assunto. Agradeço, fiquem com Deus.